Galera do Renove do Cafofo, que bom que você está aqui com a gente. E você que talvez não faz parte nem do Cafofo, nem do Renove e nem da Igreja Batista Emanuel e está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. A gente está no novo curso Justiça, riscando as injustiças da nossa história. Mas por que a gente está fazendo esse curso? Por que a gente quer dar essa aula? Primeiro porque esse livro inspirou muito a gente. Justiça Generosa, de Timothy Keller. Afinal de contas, o que é justiça? A gente tem aprendido que justiça é algo muito importante. E muitos de nós já aprendemos uma área muito importante da justiça, por exemplo, ser justificado pela fé. Ou seja, ter a justiça de Deus, tornando a gente justo, perfeito, amado, santo diante de Deus. Mas será que justiça na Bíblia só tem a ver com ser salvo, ser justo e ser absolvido do pecado? A gente tem aprendido que justiça na Bíblia é tão amplo e não tem apenas a ver com isso, mas com muito mais coisa. Inclusive, o Antigo e o Novo Testamento e Jesus falou muito sobre justiça, não só de salvação, mas fazer justiça. Ser justo também em atitude, em ação. E é baseado nessa história, baseado no que Deus tem chamado a gente a fazer, que Deus tem mexido com a nossa história. E eu quero convidar você a não perder essas aulas, a deixar Deus mexer com a tua história, porque, afinal de contas, há muitas injustiças que talvez eu e você já passamos e pior, nós também fazemos injustiças, nós cometemos injustiça, seja no racismo, uma maneira de olhar as pessoas diferentes, falar algo, realizar algo, seja numa falta de amor, de uma atuação, de uma maneira de agir. A injustiça, infelizmente, entrou na nossa história quando o pecado entrou no mundo. Então, se você quer mudar essa história através de Jesus, comece a estudar com a gente esse livro e deixa Deus mudar a tua história, riscando as injustiças da minha e da tua história. Vem com a gente, comece a estudar. Vamos lá. Pessoal do Canove, olá pessoal que está nos visitando, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBE, Justiça, riscando as injustiças da nossa história. Se você quiser comprar o livro que é baseado nessas aulas, as aulas são baseadas nesse livro de Tim Keller, Justiça Graciosa, eu aconselho você a comprar, procurar na internet, falar com quem tem, procura a gente tanto no Instagram do Renove, Rede Renove, no Cafofo ADS, procura a gente lá que a gente pode te orientar em relação a isso. É um livro que enriquece bastante nossas vidas, acredito que vai enriquecer a sua também. E a gente vai entrar agora no capítulo 4 do livro, né? Quem é o meu próximo? A gente desde o começo vem falando da definição de justiça, vem mostrando justiça no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o que Jesus fala em relação à justiça. E agora a gente vai entender agora de fato com quem devemos praticar essa justiça, onde aplicamos de fato essa justiça, com quem podemos viver essa justiça, quem é o meu próximo, quem são as pessoas que necessitam da minha ajuda. E talvez esse seja um dos questionamentos mais levantados em toda a Bíblia, um dos, né? Quem é o meu próximo? A gente encontra, como o Rogério e como o Tiago falaram na aula passada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa ideia da lei mosaica, onde amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Então, quem é o meu próximo? A gente encontra lá em Levíticos, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento encontramos em Romanos 13, Tiago 2, em Mateus 5 também. Então, a gente tem que entender também, tem que parar para pensar um pouco que justiça, de fato, amar ao próximo, de fato, é parte de um dos temas centrais das Escrituras. E partindo desse pensamento, se eu não entendo, se eu não sei de fato quem é o meu próximo, ou quem eu devo ajudar,
eu talvez esteja fazendo uma justiça um pouco equivocada. Uma justiça que não é da vontade de Deus, não é aquilo que Deus tem nos orientado, porque a gente não entende quem é o nosso próximo. Então, esse capítulo, a gente vai tentar um pouco descobrir e através do ensinamento de Jesus, entender quem é o próximo, que tanto é questionado a nós, tanto a gente tem dúvida, né? E aí, dentro da Bíblia, da própria Escritura, a gente encontra uma passagem onde Cristo está falando, Jesus está falando, de fato, quem é o próximo. Então, a gente falou que Mateus 5 fala, Romanos 13 fala, Tiago 2 fala, mas existe um texto na Bíblia onde fala claramente e especificamente sobre esse amor ao próximo. E está lá em Lucas. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas 10. Aqui está Lucas 10, 36, que é o texto, o versículo base de toda aquela narrativa, de toda aquela parte da onde Jesus está conversando com o doutor da lei, mas o texto começa em Lucas 10, 25. Abra sua Bíblia aí se você tiver. Também agora eu já quero lhe encorajar a pegar um caderno, abrir o bloco de notas do celular, botar a Bíblia do lado, vamos tentar estudar junto, vamos tentar pensar junto, construir junto, e qualquer dúvida, qualquer coisa que você tiver para falar aqui, achei um vídeo, tem esse cara falando sobre isso, esse pensamento tem isso, coloca aqui no comentário, no chat aqui, que a gente vai dar uma olhadinha, a gente vai estar conversando com você sobre isso também. E o texto de Lucas fala que existia um doutor da lei, um especialista da lei naquele momento, da linha dos fariseus, e ele chega a Jesus para colocar uma armadilha para Jesus cair agora numa saia justa, algo que ele não podia se resolver. O texto deixa muito claro isso. E ele pergunta para Jesus, o que devo fazer para ter a vida eterna? Ou seja, Jesus estava cheio de gente ao seu redor, multidão ao seu redor, fariseus, mestres da lei, e ele chega e fala com essa pergunta: o que devo fazer para ter a vida eterna? Alguns comentaristas e estudiosos falam que, com essa pergunta, esse doutor da lei estava querendo uma resposta de Jesus no sentido de que você só precisa crer em mim. E aí descartando toda a palavra de Deus, todas as escrituras. E isso comprova que Jesus talvez seria um falso mestre, um falso profeta. Então, é aí onde o doutor da lei queria pegar Jesus. E Jesus responde essa pergunta do doutor da lei com outra pergunta. Ele fala assim: o que está escrito na lei? O que está escrito na lei? Então, Jesus já quebra as pernas do doutor da lei, tentando colocar Jesus como uma saia justa ali, dizendo que ele tem um descaso muito grande com a palavra de Deus, e ele usa a palavra de Deus para responder a pergunta do doutor da lei. Então ele faz essa pergunta: o que está escrito na lei? E o doutor da lei responde exatamente o que está escrito, como naquele contexto era falado, resumidamente, em duas leis, né? em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o pensamento, com toda a mente, todo o coração, e amar ao próximo como a si mesmo. Naquele contexto, essa era a lei mosaica, essa era resumidamente o que significava a lei. Então, Jesus respondeu: exatamente, faça isso e viverá. Jesus aqui está mostrando agora para o doutor da lei, tentando mostrar agora um problema que ele tinha. Então, pense comigo, o doutor da lei queria pegar Jesus numa pegadinha, onde queria mostrar que ele talvez seja um falso profeta, e Jesus responde para ele que eu sei a palavra, eu sei a importância dela, tanto que eu sei o que está escrito, e é dessa forma que você deve obter a vida eterna. E agora ele mostra para o doutor da lei que ele agora tem um problema. É exatamente isso que você falou, doutor da lei. Faça isso e viverá. Jesus sabia que os fariseus, e consequentemente essas pessoas que tinham esse direcionamento, como doutores da lei, especialistas da lei, viviam um pensamento de um conceito onde Deus salva com base nos meus altos padrões e nas minhas boas obras. Então eles viviam de risca, assim, linha por linha, letra por letra, a lei, no seu sentido teórico, mas na prática eles não colocavam isso em prática. Então isso é um pensamento farisaico, isso é um pensamento onde eu tenho minha vida regrada
por isso, ó, Deus me manda fazer isso, eu faço, Ele manda fazer isso, eu faço, Ele manda fazer isso, eu faço. Não de forma prática universal na minha vida, mas de forma como se fosse uma ordem de fato uma ordem. Então, os fariseus tinham esse pensamento. Jesus está mostrando aqui para esse mestre da lei, para os doutores que estavam à sua volta, os fariseus e os judeus que estavam ali naquele momento, que eles tinham um problema muito grande com a prática da lei, o que a lei mostra. Porque a gente entende hoje, com a revelação completa, que a lei serve para me mostrar e te mostrar que nós somos insuficientes para cumprir essa lei. Jesus está dizendo para esse falso, Jesus está dizendo para esse doutor da lei que você de fato entende o que isso significa? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. De fato, você ama a Deus com cada fibra do seu ser, com cada partícula do seu corpo, e você ajuda o próximo, você se alegra com o próximo, ou você satisfaz a necessidade do próximo como a sua. Cada minuto da sua vida é direcionado a isso. Era isso que Jesus queria que o doutor da lei enxergasse naquele momento. E você pode agora falar para mim, Felipe, isso é impossível. Isso é impossível, isso não dá. Jesus estava tentando mostrar aquele doutor, para que ele enxergasse a sua total incapacidade de cumprir a lei. Jesus estava com a intenção de mostrar o pecado daquele homem e salvar aquele homem. Jesus queria que ele enxergasse, tirasse as escamas dos seus olhos de que, a vida que você acha que você tem não é de fato a que agrada a Deus. Não é isso que Deus nos pede. Você é incapaz de fazer isso. A lei nos mostra que nós somos incapazes, nos mostra que somos pecadores. Jesus estava querendo salvar a vida daquele homem. O que a gente pode tirar dessa primeira parte? Somente quando enxergamos a verdade, de verdade, o amor exigido da lei de Deus, é que estaremos dispostos e capacitados a receber o amor dele, o amor que ele nos oferece em seu evangelho de salvação gratuita por meio de Jesus. Ou seja, a partir do momento que eu entendo que é impossível cumprir a lei de Deus pelas minhas forças, pelas minhas vontades, por aquilo que eu acho que é certo, pelas motivações erradas, a partir do momento que eu acho que eu consigo cumprir aquilo que Deus me pede, eu não estou entendendo o amor do Evangelho. Porque Cristo está mostrando para aquele doutor da lei e para nós hoje que nós somos incapazes de cumprir isso. É impossível nós cumprirmos isso sem o amor oferecido por ele na cruz. Mas o doutor no versículo 29 quer justificar a primeira pergunta dele. E ele faz então outra pergunta no versículo 29. Então, quem é o meu próximo? Então, Jesus, eu entendi. Para ter a vida eterna eu preciso cumprir a lei. Certo? Eu cumpro. Ele fala, eu cumpro a lei. Então, quem é meu próximo? Quem é que eu devo amar? E aí Jesus conta uma parábola que nós conhecemos bastante. Está lá em Lucas 10, 29 ao 37, que é a parábola do bom samaritano. E aí Jesus conta essa parábola no mesmo contexto que ele estava ali inserido para os fariseus, os doutores da lei, as pessoas que estavam à sua volta, ele escutando. E ele conta que um certo dia um viajante judeu estava atravessando uma estrada e foi assaltado, espancado, violentado, estava quase morrendo ali. E a única pessoa que parou para ajudar ele foi um samaritano. E naquele contexto onde Jesus estava contando essa história, o samaritano era a pessoa mais improvável que deveria parar e ajudar o judeu, porque para o judeu o samaritano não era gente. O samaritano era mestiço, era pessoas que não deveriam nem existir. Então Jesus fala aqui, o samaritano foi lá, ajudou o judeu, colocou ele num cavalo, no burro, levou ele para uma hospedaria, cuidou dele, cuidou das finanças dele, falou, vou pagar aqui o tempo que ele ficar aqui, cuida dele aqui para mim, e foi embora. Então Jesus conta essa parábola. E aí, o que essa parábola nos traz é que
Jesus aqui está falando sobre o que é um amor. O que Jesus está querendo dizer com essa história? Ele estava respondendo duas perguntas. O que significa amar ao próximo e qual é a definição de amor? Com essa parábola, Jesus responde essas duas perguntas. Um homem preenchendo as necessidades materiais, econômicas e físicas de alguém é amar ao próximo. Isso significa o amor. Cuidar de alguém, ajudar o outro, ajudar a necessidade do outro, satisfazer as necessidades do outro, físicas, econômicas e materiais. Jesus está revelando esse ensinamento para aquele homem e para nós hoje. Jesus, além de nos mostrar como devemos amar, também nos mostra que não devemos escolher a quem amar. É bem confortável para nós amarmos pessoas parecidas ou próximas a nós. Fazemos isso quase por instinto. Com certeza você já teve esse pensamento ou você conhece alguém que pensa dessa forma. Felipe, é muito fácil para mim amar Rogério. Cara, o cara está do meu lado, o cara é meu amigo. Pastor Tiago está do meu lado, é meu amigo. Mas pessoas diferentes de mim, que pensam diferente de mim. Pessoal, Jesus conta a parábola do bom samaritano para nos mostrar que não importa a cor, raça, preferência política, classe social, religião, todos são o nosso próximo. Todas as pessoas que necessitam de ajuda são o nosso próximo. E aí, quero te lembrar também que o texto, a aula é baseada no capítulo 4 do livro de Tim Keller, Justiça Graciosa. E nesse livro ele fala que tem um pregador muito famoso chamado Jonathan Edwards, que pregou um sermão sobre essa parábola incrível no seu tempo. E surgiram algumas objeções quando Edwards pregou essa parábola, esse sermão. E eu quero trazer algumas das objeções que foram levantadas. Quero trazer 3. Foram elas. A primeira objeção, e talvez eu lendo a frase aqui, ou você já deve ter falado, ou você já escutou alguém falar alguma dessas frases. Preste atenção. Primeira objeção, mas são necessitados, mas não são aos extremos. Ou seja, eles precisam de ajuda, mas eles não estão passando fome. Alguém já chegou em algum momento para você, deve ter falado isso, ou você já pensou isso. Chegaram para Jonathan Edwards e falou, na minha comunidade lá, no lugar de difícil acesso, todo mundo tem TV. E Jonathan Edwards responde da seguinte forma. Se eu pensar dessa forma, onde eu só tenho que ajudar os necessitados, o meu próximo, quando estiver em extrema pobreza ou em extrema dificuldade, eu estou indo de encontro à ordem bíblica de amar ao próximo como a mim mesmo. Nosso amor com o próximo deve nos trazer um sentimento de que se ele está passando por aflição, nós devemos passar por aflição junto com ele. Ou eu tenho que te lembrar, no caso de Jonathan Edwards, tem que nos lembrar que Cristo sofreu o que nós sofremos. Cristo passou por aquilo que nós estamos passando. Cristo sofreu conosco. Cristo sentiu as nossas dores. Quem ajuda ao próximo, só quando está em extrema pobreza, ainda não entende o que o Evangelho produz em nós. Ainda não foi transformado totalmente pela pessoa solidária que o Evangelho produz em nós. A segunda objeção que foi levantada. Mas a pessoa que tem necessidade, que é pobre, ela é mau caráter, ela é ingrata, ela não me agradece quando eu ajudo ela, quando eu entrego uma marmita na nossa quarentena solidária, quando eu entrego uma roupa para ela não me agradece, ela vira as costas e vai embora. Ele responde novamente, apontando para o Evangelho. Cristo foi bondoso conosco e se dispôs a nos ajudar, embora fôssemos pessoas extremamente detestáveis, mas indignas de qualquer bondade. Nós nesse ponto, temos que partir do pressuposto de que nós somos totalmente depravados. Nós somos pecadores. Nós não merecíamos. Isso significa graça. Ajudar uma pessoa necessitada, ou ajudar o meu próximo,
mesmo que ele não me agradeça, mesmo que ele seja mau caráter, que ele pegue aquilo que eu vou ajudar ele e usar para outra coisa, não transmite graça. Não transmite graça. Cristo nos ensinou o que é graça. Através dele entendemos o que é graça e agora nós conseguimos viver a graça de Deus. Terceira objeção. Ah, Felipe, mas eu não tenho nada sobrando, eu vivo no limite. O dinheiro que eu ganho é o limite, eu não tenho condições de ajudar mais em nada. O tempo que eu tenho é cronometrado na minha vida. Eu não tenho tempo sobrando para ajudar, eu não tenho nada sobrando. Uma das lições mais verdadeiras da parábola do bom samaritano é que se o amor verdadeiro não estiver em nós, na verdade, o amor verdadeiro significa se envolver sacrificialmente e com riscos. Ou você acha que para aquele samaritano, naquele contexto, ele estava totalmente tranquilo? A sua vida não corria perigo? Não. Pessoas queriam matar ele, de fato. O judeu talvez nem queria ser ajudado por aquela pessoa. E para finalizar, a parábola do bom samaritano nos aponta alguém. O grande samaritano. A gente precisa ter atenção nesse texto. Eu encorajo você a ler esse texto da parábola para entender o contexto que Jesus estava inserido ali naquele momento. Jesus estava contando para judeus, mestres da lei, fariseus, pessoas que estavam curiosas para entender aquilo. E ele fala assim: um judeu foi assaltado e espancado em uma estrada. Pense comigo, se Jesus tivesse falado que um samaritano estava passando na estrada e foi espancado e assaltado por alguém e a sua vida ali estava se perdendo. E um judeu foi lá ajudá-lo. Quando Jesus tivesse acabado de falar essa frase e um judeu foi lá ajudá-lo, com certeza algumas daquelas pessoas, ou a maioria daquelas pessoas, iam falar: meu Deus, que é isso? Impossível. Nenhum judeu de respeito vai ajudar um samaritano. É um falso profeta, com certeza. Não ensina verdades bíblicas. Por isso que Jesus usa ao contrário. Um judeu precisando de ajuda. E ele queria que aquelas pessoas pensassem, queria que nós pensássemos que, imagine se fosse nós ali. E a única ajuda que nós teríamos é da pessoa mais improvável e que não nos devia ajuda nenhuma naquele momento. E aí o doutor da lei não tem escapatória. Ele fala, como a gente viu lá no começo, o versículo base, quem é o próximo? Jesus fala, e o doutor da lei fala, o que ajudou. O que Jesus está mostrando é que se a única esperança fosse ser cuidado por alguém que não lhe devesse ajuda nenhuma, e se fosse receber graça de alguém que tinha todos os motivos para pisar em cima de você, isso é transmitir graça. Isso é amar ao próximo. Antes de oferecermos amor ao próximo, temos que receber esse amor. Somente quando somos salvos pela graça por alguém de quem só merecemos repúdio, é que saímos pelo mundo dispostos a ajudar qualquer pessoa necessitada. Então, Felipe, quem é o meu próximo? Qualquer pessoa em necessidade. Eu sei que é desafiador. Eu sei que é muito difícil. Nós somos confortáveis no ambiente onde nós estamos. Mas talvez o que essa pandemia tenha nos ensinado é que o nosso próximo é qualquer pessoa que está em necessidade. E que nós só conseguimos oferecer o amor ao próximo se nós recebemos esse amor. E eu quero te encorajar essa semana a você praticar esse amor. Para que isso só não fique aqui no YouTube e você só assista essa aula, mas que você pratique esse amor. Ajude alguém. A gente tem uma campanha incrível que nosso PG de jovens está organizando junto com o NAS.
Procure saber, se informe. Fala com a gente no Instagram. Ó, eu posso ajudar isso. Ó, eu tenho um tempo para vir aqui. A gente está tomando todos os cuidados possíveis. Seja o amor de Deus na vida de outras pessoas. Quem é o nosso próximo? Qualquer pessoa em necessidade. Deus te abençoe.